side so that I never feel alone again. They've always been. Olá, amigos. Então, voltando ao programa Cá Entre Nós, eu estou agora com Ana Zita Fernandes, Ana Zita Klein. Ana Zita Klein. Ana Zita Klein. E a Ana Zita, ela é dona, proprietária da Barbarella Bakery em Porto Alegre, né? Engenheira de alimentos, padeira, empresária e uma mulher que não para de crescer. Não para de crescer no mercado também. E agora com a inovação também de repente, montar uma fábrica e ter uma fabricação mais controlada a respeito dos pães, né? Pão é uma coisa muito importante no nosso dia a dia, né, Ana Zita? E tu tens essa responsabilidade, né? Tudo bem? Bem, Karina, é um prazer estar aqui contigo, nesse lugar lindo aqui, maravilhoso. E acho que falaste muito bem a importância do pão, né? Que é a base realmente de todo o princípio do nosso trabalho, que é em cima da panificação. E agora esse projeto é o aumento da escala produtiva, em que a gente vai conseguir abranger mais o mercado, mas com a mesma proposta inicial, do pão de tradição, do pão artesanal, preservando a pureza, mas chegando agora aos lares com mais intensidade. E também tem isso, a fermentação natural, né? Uma parte importante que tu desenvolveu para a tua padaria, digamos assim, usando um termo bem mais simples. E eu queria que falasse um pouquinho da importância da fermentação natural, até quando a gente vê com tantas pessoas com tantas intolerâncias e alergias a farinhas e tal. Então, a grande causadora de tantas alergias e a intolerância ao glúten não é tanto como acham que é o problema do trigo, mas como realmente os processos podem facilitar a digestibilidade que vai entrar no teu metabolismo adiantada. Então, um pão que fermenta rápido entra com as moléculas muito grandes. Um pão de longa fermentação, cuja alquimia vai dando acidez e as cadeias vão quebrando, deixando pedaços menores direto que vão do teu intestino para a corrente sanguínea. Então eu defendo muito não a ausência do glúten, mas a elaboração dele através dos processos de fermentação longa. A digestibilidade acaba sendo realmente superior e não é à toa, né, que os povos europeus não são tão intolerantes, né? Porque nunca mudaram o processo, não modernizaram o processo, se mantiveram fiéis aos pães de fermentação ultra longa. É esse que é o segredo, né? Uma fermentação mais longa. Inclusive eu tive uma aula de pizza há pouco tempo ali na Fevale, com um grande pizzaiolo que fez curso na Itália e vários cursos, né? E foi premiado também. E ele falou justamente disso, da fermentação longa. As pessoas já querem sair fazendo uma pizza em 2 horas, não é assim. Ele deixa 24 horas. Aquilo fica processando, entende? Então é muito melhor realmente, e a gente sentiu isso comendo pizza 3 noites seguidas e não pesando, não atrapalhando o nosso sono, não pesando no estômago. Disponível para o teu metabolismo, né? E quem trabalhou não foi tanto tu, foi a atividade microbiológica que te deixou pronto o sistema para a tua saúde toda do corpo como um todo, né? Filha de Montenegro, filha de uma família de empreendedores. Eu queria que tu me falasse um pouquinho desse comecinho de vida lá em Montenegro. A gente é a origem, né? Então, realmente, eu sou filha de empresários do setor de moda, né? Vestuário. Bem diferente, eu fui um pouco ousada, né? Para a panificação e para o ramo de gastronomia. Mas tem um link, assim. O pai e a mãe começaram a camisaria, a loja de roupas, mas logo tiveram uma fazenda em que o gado leiteiro foi tomando uma proporção de hobby a profissional. E o pai foi se tornando um expoente muito forte na categoria leiteira e com isso montou um laticínio. E me ajudou muito a me influenciar para migrar do curso de administração para o curso de engenharia de alimentos, que até então era a primeira vez no estado, em 95, na Unicinos, aqui em São Leopoldo. Recebeu o total apoio do pai, então, num curso que estava só iniciando. Na verdade, mais que o apoio, quase um empurrão. Porque ele disse, eu disse, pai, mas eu engenheira, né? Tu sabe a minha história com a turma de Novo Hamburgo, sempre surfando, indo pra praia, né? Novo Hamburgo foi uma cidade muito, muito presente na minha vida de adolescente. A turma do surf mesmo, né? Tramandaí. Então, tem essa Ana, assim, que daqui a pouco, engenheira. Mas o pai disse, filha, o máximo que vai acontecer, se tu não gostares ou achares que não é pra ti, é tu voltares para administração. E nisto, acabou que eu entrei numa dedicação, numa satisfação e senti que
a engenharia de alimentos era realmente o caminho que eu queria percorrer. E só que migrei do leite, que era o motivo de eu começar, para o pão. Essa que foi a questão da vida acadêmica. Quanto tempo a Barbarella? 14 anos. Nossa, 14 anos, maior sucesso em Porto Alegre, né? Tantos prêmios, inclusive da Vejinha, né? E tudo mais, da Veja Porto Alegre. E o que mais agora de premiação esse ano? Esse ano foi muito especial para ti, né? Esse ano é um ano de muito reconhecimento e talvez de merecimento também. Porque eu vou dizer que eu não me lembro de ter trabalhado tanto quanto os últimos 2 anos. Sempre fui uma pessoa que, sabiamente, assim, bastante guerreira, trabalhadora, mas devido ao cenário, né, as influências mais difíceis, eu me botei com mais disposição. E encarei muita coisa difícil, voltando e retomando processos importantes para não se perderem, né, no dia a dia, dentro do negócio. E sim, aí veio o reconhecimento, inclusive, da última edição da revista Sabores do Sul, cuja festa foi aqui no NH Hall, em Novo Hamburgo. E, na verdade, é mais um prêmio, todos da Sabores do Sul até agora vieram para a Barbarella. E na Veja foram 10 vezes também, sendo que a última volta para a Barbarella também. E essa é uma história, mais um outro prêmio que eu estava falando contigo, né? É um prêmio aí da área empresarial, pela Federação. Prêmio Três Porteiras, como distribuidora e vencedora do agronegócio pela distribuição da panificação artesanal. E agora tem novidade, viu, na Barbarella, que o pãozinho francês é o carro-chefe, né? Agora o pãozinho francês, ele tem essa coisa de finalização em casa. Queria que tu falasse essa novidade aí em primeira mão aqui para os telespectadores do Cá Entre Nós. Quer dizer que tu compra um pãozinho e finaliza em casa? Como é que é isso? Então, é primeira mão mesmo, né? Mas como agora já estamos com a unidade construída, as máquinas vindo pelo Proger, né? Hoje ainda fechando junto ao banco, né? A atividade monetária para a gente conseguir a parte final do investimento, então já é uma realidade, né? Mas o estudo vem desde 2010, quando eu vi que para conseguir o objetivo de aumentar a escala produtiva com qualidade, porque não adianta distribuir o pão francês em grande escala, porque ele tem uma vida muito curta, 3 horas. Para considerar a alta qualidade de um baguete, de um francês, um cacetinho, que não, né, um pãozinho francês, o pão d'água, né, como o gaúcho chama, que é o pão francês, ele realmente tem uma vida curta, ele resseca, porque ele é d'água. Ele não tem gordura, ele não tem leite, ele não tem ovos, ele é farinha, água e sal, fermento e sal, né? Então, mas aí veio uma coisa muito importante, que foi a maneira que a gente poderia preservar o pão francês, que eu não queria congelar. Importante, hein? Não é congelado, gente. Não congelado e sem conservantes ou mudança da formulação original. Até porque é um produto, né, Karina, que vai levar a nossa marca, que já tem tradição e o público já sabe o que espera. Então veio o advento do vácuo. E não somente o vácuo, que tira o oxigênio, mas a atmosfera modificada, que tem CO2 e nitrogênio, que vai conseguir deixar com que o pão fique ainda mais conservado e com os sabores iniciais do processo de pão fresco. E o público então não precisa congelar, não forma aqueles cristais de gelo que desidratam o pão. E ainda tu pode deixar na tua geladeira, abre, coloca no forno pré-assado e termina por 8 minutos o pão na tua casa, saindo cheiro de padaria, fazendo tu finalizares a experiência que tu teria na Barbarella na hora certa, que é na fornada. Bom, essa mulher tem sempre novidades. Agora tem o catering aéreo. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse serviço da Barbarella também nos jatinhos. Então, a empresa já fornecia os pães para a Aerojet, que é a maior empresa que faz, a gente diz, a hangaragem dos jatos do estado. Até porque o jato é particular, então não é uma companhia, mas a Aerojet é a administradora do hangar no aeroporto e de todo o serviço quando o jato sobe e o jato desce na nossa capital. Então, eu já era fornecedora dos pães quando a Milene, a proprietária da Aerojet, faz 1 ano e meio atrás, que ela disse: eu gostaria que a Barbarella fizesse a comissaria, a gente chama de catering, mas na linguagem deles é a comissaria, com um cardápio Barbarella, sendo a fornecedora total para todo o cardápio dos jatos particulares. Assinado com a marca Barbarella. Marca, nome,
todas as condições. O mesmo cardápio que o cliente da Barbarella tem, ele tem dentro do jato particular. Com as caixinhas, que a gente fez tudo individual, num padrão muito atual, assim, de conforto, para que pudesse trazer mais para o cliente, né, e para o passageiro, um momento que ele se sentisse um pouco mais confortável em casa, produtos de qualidade, produtos que tocassem um pouco mais o coração, produtos que deixassem assim uma experiência muito verdadeira, mesmo em um jato que tu está indo a negócios e naquela vida tão corrida que se tem. Um momentinho de uma memória afetiva, uma coisa mais acalentadora no momento de voar. Que o pão sempre traz, né? Um pão bom, um pão quentinho, ele sempre te remete a uma experiência sensorial, assim, muito rudimentar, muito antiga, assim, muito atávica na mente de todos nós, né? E tá sendo um sucesso, porque sai tudo novinho, é uma correria, é feito na hora, sabe? Tudo muito rápido, já tá saindo, chega quentinho na aeronave e realmente muito gastronômico também, com produtos de muita qualidade. Realmente tem sido um trabalho lindo de fazer. Legal. E isso que é interessante, né? Num momento assim que as pessoas estão vivendo crises e tal, de todas as espécies de crises, né? Tu tá sempre em busca de novidades, coisas que podem aperfeiçoar os teus processos e crescendo, o que é incrível. Eu acho que é um belo exemplo aqui pra gente de como é que é empreender. Que mesmo ouvindo algumas críticas algumas vezes, porque sempre tem gente criticando, né? Achando que a gente não faz um bom trabalho, mas a gente sabe em que acreditar e como seguir em frente, né? Eu gostaria até que tu falasse um pouquinho disso, do empreender hoje, como é que é isso no Brasil. Não é fácil, né? E nunca foi. Montar o próprio negócio já é teu primeiro choque, né? As estruturas, desde imobiliárias, de prefeitura, depois como é que as contratações, as leis trabalhistas tão arcaicas, né? Que impedem tanto o desenvolvimento da empresa e de um ganho maior para o próprio trabalhador. Falta um pouquinho do intraempreendedorismo, ou seja, empreender dentro de uma empresa. Falta um pouco isso, né? Mas falta e muito, né? E realmente é isso que vai fazer a diferença na nossa prosperidade econômica. E ainda também a atividade fiscal pesada, que impede inclusive um maior aumento do consumo, né? E a crise que eu a pressenti um pouco antes, tem uma sensibilidade, eu vi ali que não era tanto quanto começou em 2013. Eu já comecei a sentir lá em 2011 uma mudança de comportamento. E ali eu já comecei alguns recursos de diminuir as despesas e ver como podíamos aumentar a receita. E ali a gente começou um processo que talvez hoje está nos deixando forte. Apertei o cinto antes, abdiquei de muita coisa, assumi novas posições de trabalho em detrimento de alguns outros cargos que eram outras pessoas que operavam, abracei bastante. Tu conseguiu não entrar na crise muito assim, intempestivamente, né? Isso, no auge dela a gente já estava mais preparado, entende? Com a mochila mais leve. Claro que muito investimento para poder demitir, fazer demissões, diminuir o quadro de funcionários, fazer negociações mais inteligentes. Então tudo isso foi realmente um desafio muito grande. Mas o que faz a gente conseguir? E ter vontade e realmente se pôr à disposição disso é esse lado guerreiro. Tem que ter a ver com que tu gostar muito do que tu faz, tu amar muito o que tu faz, porque senão tu realmente não consegue isso que tu estavas elogiando, de empreender tanto, de estar sempre tão dinâmica e sempre tão atual e buscando tantas soluções, porque realmente desanima, como tu falaste, críticas, dificuldades, né? Mas não adianta, o empreendedor é a pessoa que quando acorda, ela pisa, bota o pé no chão e diz, vamos lá. É uma coisa que move mesmo, assim. Muito legal, então a gente vai ficando por aqui. A gente conversou com a Ana Zita. Claro que apertar o cinto antes faz toda a diferença para vencer qualquer dificuldade. E a gente volta semana que vem com mais Cá Entre Nós. Até lá! I want you back.